O anime começa mostrando a capital de Necrozoa, em uma área em que deuses, espíritos e magia governavam o mundo. Leonis Death Magnus, o último Lorde Demônio, tem uma luta feroz com seu exército demoníaco contra os 6 heróis e outros humanos que recebiam poderes de seres alados. Salve galera, Ferrer na área. O nome desse anime é Seiken Gakuin no Makentsukai e o nome vai estar no primeiro comentário fixado. Então já maceta o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! Depois de um tempo em guerra, no ano 447 do Deus Sagrado, o Lorde Demônio reconhece que estava sendo derrotado, sendo lembrado pelos seus 2 súditos, uma garota chamada Sherry e um lobo chamado Blackas, sendo o castelo de Azrael, o Senhor do Submundo, a única fortaleza que restou. Os 6 heróis estavam atacando com tudo que tinham para fazer seus domínios caírem, e ainda por cima, eles tinham a ajuda de seres com magia, como o grande sábio Arcael, o que deixa o Lorde Demônio bem irritado. Porém, sendo o único que restou, ele pensa que tem que garantir que a promessa que ele fez seja cumprida, aceitando sua derrota, já que por ser um morto-vivo, ele pode se ressuscitar 1000 anos depois para recuperar o seu trono. Agora no presente, vemos 2 garotas chamadas Celia e Regina entrando em uma ruína para cumprir uma missão de localizar o Ninho dos Vazios. Elas informavam que vinham para uma garota através de um comunicador, e a garota do comunicador lembra as 2 que a autodefesa é a única forma de combate que é permitida. Depois de um tempo, as 2 relatam que estavam no 7º andar da ruína e ainda não tinham achado nenhuma anomalia mágica relacionada aos vazios. E a garota do comunicador responde que assim que elas acharem o ninho, deveriam sair do local imediatamente, já que aquela era uma missão apenas de reconhecimento. Porém, nesse momento, do nada elas perdem a comunicação, e embora elas estivessem cada vez mais fundo na ruína, o que dificultaria a volta, elas reconhecem que deveriam continuar, já que os vazios fazem seus ninhos nas profundezas das ruínas subterrâneas. Um pouco mais adiante, elas encontram algumas criaturas parecendo estátuas e deduzem ser objetos de valores pessoais, que são enterrados com o falecido, e se perguntando se tinha alguma pessoa importante enterrada por perto. As 2 seguem caminho, encontrando um portal grande que faz o dispositivo delas começarem a apitar. Celia avista uma escrita na porta e tira foto do texto, sem imaginar qual idioma era aquele. Enquanto ela analisa a escrita, Regina vai explorar outro lugar na ruína. A garota sente que já tinha visto aquilo antes, e ao tocar no local da escrita, a porta imediatamente se acende e abre, fazendo a garota se assustar. Ela pega sua arma por reflexo e as luzes se acendem, revelando o local. Ao ir se aproximando, seu dispositivo desliga de tanto que estava sobrecarregado com a energia de lá, e Celia nota que tinha alguém preso dentro do cristal. De volta ao passado, o Lorde Demônio foi se encontrar com uma garota chamada Rosélia, a quem ele tinha feito uma tal promessa. Ela dizia que daqui a 1 milênio, quando as estrelas caírem do céu, um recipiente para o seu poder aparecerá na forma de uma criança humana, e é o dever dele encontrá-lo. E assim, depois de lembrar ele da sua tarefa, ela parte para esperar a chegada do dia em que eles vão se reencontrar. Voltando ao presente, enquanto a garota dá tiros no cristal, tentando fazer ele se quebrar para salvar a pessoa presa, o Lorde Demônio estranha ter uma pessoa ali, já que o selo de barreira mágica deveria ter tornado aquele lugar completamente inacessível. Ele pensa que já se passaram 1000 anos, já que aparentemente o ritual de reencarnação tinha funcionado. Ele usa um feitiço de análise de linguagem para entender o que a moça estava falando, pensando que se tratava de alguma ladra de túmulos. Ele então decide punir a intrusa, quebrando o cristal e se libertando, fazendo Celia ter um breve desmaio. Ao se aproximar dela, ele fica encantado com sua beleza, que era superior à de um elfo. E antes de fazer algo para machucar ela, Celia acorda e pergunta o que uma criança estava fazendo em um lugar como aquele. Nesse momento, o Lorde Demônio, vulgo nosso protagonista, repara em si mesmo e ao olhar no reflexo através de um pedaço de cristal, ele se assusta ao ver que estava com a aparência de um garotinho. Ele fica sem entender por que retornou ao mundo com sua aparência de quando era conhecido como Leonis, o herói. Celia analisa para ver se ele tinha algum ferimento, deixando nosso protagonista com vergonha. Ela pensa que sua memória estava confusa por ter ficado preso no cristal e abraça ele, como uma forma de tentar manter ele calmo, prometendo que vai mantê-lo seguro. Apesar do Lorde Demônio considerar a atitude dela um desrespeito com sua autoridade, ele estranha por achar seu abraço agradável e acaba desmaiando em seguida. Algum tempo depois de acordar, nosso protagonista come um cookies de uva passa, dizendo que a textura até que não é ruim, mas acha patético aquele corpo fazer um lorde como ele perder a consciência por fome, além de ter gostado da atitude desrespeitosa da garota.
Finalmente, Celia se apresenta, dizendo que se chama Ricelia Ray Crystallia, uma espadachim de 15 anos que está em treinamento, sendo membro do 18º pelotão da Academia Excalibur do Seventh Assault Garden. Mas o garoto só consegue entender seu nome e sua idade, mas pensa em se aproveitar da garota para pegar informações sobre o mundo atual. Quando pergunta qual é o nome dele, nosso protagonista se apresenta como Leone Magnus. Ele pensa que ela vai reconhecer seu nome, imaginando que ele deve ter sido passado de geração em geração como uma lenda inspiradora. Porém, ela só acha aquele nome agradável, fazendo Leonis perceber que estava enganado. Celia pergunta a sua idade e ele diz que deve ter por volta de 10 anos, fazendo ela pensar que o garoto tinha sido sequestrado por alguém, já que não tinha como uma criança como ele ter chegado naquela ruína sozinha, e deduz ter sido um vazio. Leonis pergunta o que é um vazio, fazendo ela ter cada vez mais certeza que ele tinha sofrido algum tipo de amnésia. Nesse mesmo momento, Regina continuava explorando a ruína, quando nota algo se mexendo e rapidamente ela se arma, ativando sua Excalibur. Enquanto Celia explica para Leonis que os vazios são inimigos da humanidade que apareceram de repente há 64 anos atrás, e ninguém sabe o que eles são ou o que querem, sendo que uma das teorias é de que eles vieram de outro mundo e por isso eles receberam o nome de vazios. Leonis acha aquela explicação a mais vaga que ele já escutou na vida, enquanto Celia continua dizendo que veio para aquela ruína em uma investigação, já que os ninhos dos vazios geralmente eram encontrados em ruínas antigas como aquela. Leonis percebe que esqueceu de fazer a pergunta mais importante e pergunta em qual ano era no calendário do Santo Deus, para ver se de fato já tinha passado 1000 anos. Porém ela responde que eles estão no ano 64 do calendário humano unificado, até que de repente acontece um barulho, e Regina comunica a Celia dizendo que conseguiu detectar um vazio colossal. Em seguida tudo começa a tremer. Para manter o garoto protegido, Celia se coloca por cima de Leonis. Nesse momento, um vazio classe ogro aparece, quebrando uma parede. E nosso protagonista se pergunta por que é chamado de ogro se não se parece com um. Celia começa a dar disparos no ogro, mas não consegue nem mesmo dar algum dano nele. Leonis então pensa em ele mesmo eliminar aquela criatura. Afinal, destruírem aquele lugar era um desrespeito com seus antigos companheiros que foram sepultados lá. Porém, ele ainda não havia se acostumado com seu corpo pequeno e acaba caindo. Regina aparece de repente, atacando o vazio com sua arma, lançando um ataque poderoso na criatura. Mas infelizmente ela consegue resistir ao dano, fazendo Leonis estranhar, já que aquele ataque foi no mesmo nível de um feitiço de explosão de fase 4. Regina pede para Celia deixar aquela batalha com ela e deixar a ruína, e a garota pede para que ela tome cuidado, e parte fugindo em direção à saída junto com Leonis. Enquanto correm, ele pensa que graças a seu atual corpo frágil, ele não está em posição de restaurar seu antigo reino, e para piorar, os vazios causaram muitos danos em seu domínio, e como Celia era sua única fonte de informação, ele decide esconder o fato de ser o Lorde Demônio, para ser mais fácil de conseguir respostas dela. De repente, no meio do caminho, um cristal cai, revelando ser um vazio classe Wyvern. A criatura se prepara para atacar, e Leonis pensa em fazer ela se arrepender de estar destruindo seus domínios, mas Celia o empurra para longe, na tentativa de proteger o garoto, e acaba levando um golpe fatal. Enquanto Celia estava indo de arrasta para cima, ela fala com dificuldade para Leonis ir até Regina, para ela levar ele em segurança até a superfície, e pede desculpas por não ter conseguido manter ele seguro como prometeu, sendo essas suas últimas palavras. Leonis pensa como ela foi idiota por pensar que ele não iria conseguir suportar um ataque fraco como aquele, se lembrando de quando conheceu Roselia na sua época, que ainda era um humano bem fraco. Outros dois vazios da mesma classe surgem e começam a atacar Leonis sem conseguir causar algum dano nele. Enquanto ele pensa que era ridículo estar sentindo a perda da garota, já que deixou ela sobreviver apenas para conseguir informações, ele admite ter gostado um pouco dela. Nosso protagonista então pega seu cajado, determinado a fazer as criaturas pagarem pelo que fizeram, e usa um feitiço de manipulação da gravidade, esmagando o primeiro vazio, em seguida ele elimina outro com espinhos de gelo, e por último um ataque de fogo. Depois de derrotar os três, ele estranha os ossos deles terem resistido a um feitiço da fase 8, refletindo como que naquele novo corpo, seus poderes mágicos têm por volta de apenas 1/3 da força que tinha antes. Leonis pensa que, sendo Lorde Demônio, ele não deveria se importar com a vida de uma simples humana, porém Celia deu a sua vida na tentativa de manter ele a salvo, fazendo ele reconhecer a coragem da garota. Então ele tenta usar um feitiço de cura, e apesar de não ser sua especialidade, já que pertence ao Reino da Morte, Celia começa lentamente a se curar, fazendo um símbolo aparecer na sua perna e seu olho ficar vermelho. Ela vai voltando à vida aos poucos, enquanto Leonis pensa que ela não vai ficar nada feliz quando descobrir o que fez com ela. Enquanto isso, Regina finalmente consegue derrotar o vazio classe ogro e tenta falar com Celia. Leonis escuta sua voz no comunicador e fica surpreso com a capacidade dos humanos em desenvolver uma tecnologia mágica tão complexa como aquele dispositivo de longa distância. Em seguida, Celia recobra sua consciência e a primeira reação dela é ficar aliviada ao ver que Leonis estava vivo,
fazendo ele estranhar com o fato dela se preocupar com ele ao invés de si mesma. Porém, logo depois ela estranha ainda estar viva também, e Leonis inventa que os ferimentos dela não era tão ruim quanto parecia, explicando que usou uma magia de cura, mas Celia demonstra não saber o que são feitiços como aquele. Leonis estranha isso, mas depois entende, porque como os humanos não podiam usar feitiços, eles confiam em magia avançada. Celia então pergunta se esse feitiço de cura era algum tipo de poder da Excalibur, explicando que sua academia documentou casos de Excalibur com poderes de cura. Leonis responde que não entende sobre o assunto, e Celia fala que quando os vazios surgiram pela primeira vez há décadas atrás, surgiram crianças com habilidades misteriosas por toda parte, e a maioria dessas habilidades assumiram a forma de arma, sendo o poder que eles usaram para conseguir lutar contra os vazios o motivo deles terem recebido o nome de Excalibur. Ela explica que apesar deles não entenderem direito como elas funcionavam, tudo indica que incorporam a personalidade do seu usuário, sendo a arma Drag-Hole a Excalibur da Regina. Porém, Celia conta que, diferente da sua amiga, ela ainda não foi abençoada com sua própria Excalibur. Nesse momento, Regina parece preocupada ao ver o ferimento da Celia, e só aí, a garota se lembra de perguntar para Leonis onde estava o vazio que atacou os dois. Ele mete o louco, dizendo que ficou encolhido de medo, mas quando olhou para cima, o vazio já tinha desaparecido. A garota acredita na sua história, já que os vazios costumavam agir de maneira que eles não conseguem entender, e então, saindo da ruína, Celia explica para Regina o pouco que sabia sobre o garoto. Os três partem juntos de moto, com Leonis junto com a Celia na garupa. Regina finalmente se apresenta para ele, explicando que é empregada doméstica da Celia, e já no caminho, ela começa a provocar o garoto, deixando Leonis incomodado em como todo poderoso rei demônio estava sendo ridicularizado por uma simples garotinha. Eles finalmente avistam um lugar, e Celia explica que se tratava da Fortaleza da Humanidade, construída para eles resistirem aos vazios. O castelo que abriga vários espadachins sagrados. E ao ver aquela fortaleza, Leonis não tinha dúvidas que estava de fato 1000 anos no futuro. Em um flashback de 6 anos atrás, na terceira fortaleza Salt Garden, os humanos sofreram um grande ataque dos vazios, onde alguns cidadãos, como pessoas idosas e crianças, se abrigaram em um refúgio, e entre essas pessoas estavam Celia e Regina. As duas estavam bem assustadas com a situação, mas Celia tenta acalmar a amiga, dizendo que seu pai estava liderando a batalha diretamente, e por isso, ela tinha certeza que eles iam vencer, já que ele, sua mãe, os irmãos e alguns cavaleiros nunca tinham perdido uma batalha antes. Porém, como a situação estava cada vez mais assustadora, ela começa a conversar como forma delas se distraírem. Celia diz que depois que tudo passar, ela iria conseguir sua Excalibur para lutar ao lado do seu pai, assim como seus irmãos, e na próxima semana vai começar a estudar na escola de treinamento. Ela continua dizendo que adquirir conhecimento também era super importante, e por isso, seu pai deu uma pilha de livros para ela, mas que por mais que tentasse, iria envelhecer antes de terminar todos eles, porque eram muito livros. Além disso, ela conta que sua mãe estava planejando fazer uma festa no dia da cerimônia de entrada. Até que do nada, enquanto ela falava essas baboseiras, a situação piora mais, e Celia entra em pânico, querendo correr para sua família. Regina segura ela e tenta tranquilizá-la, fazendo as duas voltarem e conversar sobre a festa com Celia em prantos, prometendo que vai ficar tudo bem. Um tempo passa e as portas do refúgio finalmente se abrem, porém o lugar estava todo destruído e os milhares de usuários de Excalibur tinham sido dizimados, incluindo a família de Celia. Enquanto as pessoas reuniam os poucos sobreviventes, Celia chorava pedindo desculpas por ter mentido para Regina, quando disse que tudo ia ficar bem. De volta ao presente, Celia, Regina e Leonis chegam juntos na sétima fortaleza Salt Garden, onde as duas moravam, e Celia promete para si mesma que nunca vai mentir de novo. Leonis fica impressionado com o lugar, e Regina explica que a Salt Garden tem a missão de navegar pelos mares, além de ser a linha de frente contra os vazios, fazendo Leonis ficar ainda mais impressionado por aquele lugar grande poder se mover. Celia relata por telefone o que conseguiu na sua investigação na ruína, e diz que vai levar o garoto rejeitado para o seu dormitório, comentando que parecia que ele já tinha uma Excalibur. Isso deixa a Regina impressionada, afinal Leonis era muito novo para já ter uma. Celia então explica que ele havia curado sua ferida quando estavam na ruína, e Leonis pergunta por que elas estavam chamando ele de garoto rejeitado. Celia mais uma vez pensa que ele estava com perda de memória, e Regina explica que as pessoas que foram expulsas de seus países graças ao ataque dos vazios eram chamadas de rejeitadas. Ela fala para Leone que ele vai viver na Academia Excalibur, uma instituição de ensino que treina usuários de Excalibur, onde todas as crianças com poderes vivem em troca de sua vida garantida. Depois da explicação, Regina diz que vai fazer compras para preparar o jantar, e Celia diz para Leonis que as pessoas de fora precisam ser verificadas antes de entrar na fortaleza, falando para ele ir até lá e depois encontrar com ela na saída, deixando o garoto sozinho. Nosso protagonista aproveita para entrar no banheiro para não correr o risco de ser visto. Ele pensa que ao invés de concluir seu plano de reunir o exército do Rei dos Demônios,
Ele estava lá com os humanos, que já tinham avançado muito. Estava em uma forma de criança e ainda por cima tendo que lidar com monstros chamados de vazios. Ele então convoca seus dois parceiros, Blackas e Cherry, que estranhavam a nova aparência do Lorde Demônio, já que eles se conheceram quando Leonis já tinha se tornado todo-poderoso. Nosso protagonista explica para os dois que eles estão em uma cidade fortaleza móvel, número 7, o que indicava que tem outras 6 igual àquela, e que como o mundo mudou muito nos últimos anos em que esteve fora, ele queria que os dois investigassem a cidade sem chamarem a atenção. Enquanto isso, ele ia se infiltrar na escola de treinamento dos humanos para conseguir informações e mantimentos para o seu corpo, que agora necessitava de comida. Assim, liberando os dois e partindo para a verificação que Celia tinha falado. Ele acaba fazendo o sistema apitar por conta da sua energia mágica, e imediatamente ele oculta ela, fazendo o alarme parar de apitar e liberar ele. Em seguida, Leonis ganha uma carteirinha e Celia, que estava lá aguardando ele, pega ele e tira uma foto para mandar para a academia, explicando que era necessário registrar as características dele, para poder entrar na escola e receber uma identificação oficial. Ela fica com a sua carteirinha para não correr o risco do garoto perder, e antes de irem para o alojamento, ela decide dar uma volta pela academia para mostrar tudo para o Leonis. No caminho ele percebe que a cidade era bem pacífica, mesmo estando na linha de frente. Celia explica que a 7ª Assault Guard nunca foi penetrada pelos vazios antes. Chegando na academia, ela apresenta onde fica o centro do comando militar, e em seguida mostra a sala de aula, auditório, biblioteca e o laboratório, explicando que lá ainda tinha sala de dança e um local de entretenimento, além do alojamento dos alunos que ficavam perto de uma piscina grande. A parada era um spa. Leonis pergunta para que ter coisas como uma sala de dança e uma piscina, e Celia explica que Excalibur é uma arma que nasce do coração do usuário, e por isso, se a pessoa estiver triste, não vai conseguir usar seu poder máximo, o que aconteceu na segunda fortaleza, que só tinha instalações de treinamento militar. Em seguida ela continua apresentando a academia, mostrando onde vai ser a avaliação dele no dia seguinte, mas de repente, ela começa a se sentir fraca. Perto deles, tinha 2 alunos praticando, e ela se lembra que depois de descansar, tem que treinar para poder conseguir a Excalibur o mais rápido possível. Os dois seguem caminho, passando por 2 garotas, e Celia conta que eles estão perto do alojamento feminino. Em seguida, um figurante chamado Musel Rhodes aparece e de cara. Leonis percebe que o vilão e Celia não se davam muito bem. Percebendo o ferimento dela, ele a provoca dizendo que mais uma vez, ela foi uma missão que estava além da sua capacidade. E ao notar Leonis, ele ri e fala que além dela liderar a tropa de desordeiros, ainda é uma babá de crianças. Celia explica que Leonis é um usuário de Excalibur, e Musel provoca ele também, mas nosso protagonista decide deixar quieto, já que não queria chamar atenção. Musel então convida Celia para se juntar à sua tropa, porque se ela se unisse à turma dele, não precisaria se colocar em perigo em missões, podendo permanecer na academia mesmo sem ter a capacidade de manifestar o poder, assim como as outras garotas que andavam com ele. Obviamente ela recusa a oferta e segue seu caminho, mas Musel fica irritado e pega a Celia pelos cabelos. Então Leonis resolve interferir, usando um poder para fazer o cara cair no chão. Ele se aproxima do figurante e fala no seu ouvido que idiotas como ele não podem tocar no cabelo de alguém como Celia, deixando o figurante em choque. Musel ativa sua Excalibur, porém uma outra garota aparece, lembrando o cara que era proibido usar o Excalibur sem ter permissão, além dele estar em uma área do alojamento feminino, ameaçando gravar a situação para o supervisor, caso ele não saísse imediatamente do local. Musel então vai embora e a garota cumprimenta a Celia e se apresenta para Leonis, dizendo que se chama Elfine Filete, uma analista da equipe da Celia. Leonis separa que a Excalibur dela é diferente da dos outros. Elfine pede desculpas para Celia por não ter ido junto na missão, explicando que não tinha muito tempo, já que estava tendo que analisar alguns dados para o supervisor, como reações de energia mágica normal no oceano. Ela completa dizendo que estava esperando a equipe de investigação de elite coletar mais dados sobre o assunto, porque não estava conseguindo entender os que já tinham. De repente, Celia volta a ficar tonta, e Leonis entende o que estava acontecendo com ela. Logo eles seguem para descansar no alojamento, e Leonis nota que o deles é bem mais antigo que os outros que viu no seu passeio pela cidade. E Celia explica que a atribuição deles é baseada no desempenho da equipe de usuários da Excalibur, porque a academia valoriza muito as conquistas, e por isso, as equipes de alto desempenho podem se mudar para alojamentos mais novos, sendo que alguns têm até jacuzzi. Apesar de Leonis não fazer ideia do que é uma jacuzzi, eles entram no alojamento e Celia mostra onde fica o quarto da Regina, porém ela já estava capotada, já que tinha usado muito poder da sua Excalibur. Então os dois vão para o quarto de Celia e somente ao chegar lá, Leonis percebe que estava em um alojamento para garotas. Porém Celia tranquiliza ele, explicando que não tinha problemas por ele ser uma criança. Ela então pede para ele entrar no banheiro primeiro. Enquanto ele se preparava para tomar banho, Celia pergunta se ele vai querer se juntar à equipe dela quando a verificação da sua Excalibur for concluída. Porém, como o garoto espirra, ela decide que era melhor continuar a conversa deles depois do banho.
Ao ligar o chuveiro, Leonis pensa que devem ter usado alguma magia de água e fogo para manter a água quente e, em seguida, começa a passar sabonete no seu cabelo, sem ter ideia de como aquilo funcionava. Pouco tempo depois, Celia entra no banheiro e avisa que ele deveria usar o shampoo na cabeça. Isso deixa o garoto todo nervoso, afinal ele entrou no banheiro sem nem avisar. E justo, quando ele estava tranquilo tomando seu banho, ela então ajuda ele a lavar o seu cabelo e decide continuar a conversa de antes. Ela deixa claro que ele é livre para escolher a equipe que quiser fazer parte, afinal, seu poder de cura era bem valioso e com certeza chamaria a atenção das equipes de alto nível, aconselhando ele a escolher uma delas, porque como ela ainda não despertou a sua Excalibur, sua equipe não era a melhor escolha para ele. Apesar disso, ela diz que se ele quiser ser parte da sua equipe mesmo sabendo que ela não é a mais forte, será muito bem-vindo. Nosso protagonista admira a sinceridade e justiça da Celia e pergunta por que ela lutava tanto, já que tinha a opção de pedir proteção sem arriscar sua vida, já que ainda não tinha o poder da Excalibur. Celia responde que não quer ser apenas protegida, e sim lutar diretamente. Nesse momento, Celia volta a se sentir tonta e acaba desmaiando. Rapidamente, Leonis toca na sua perna, fazendo acender o mesmo símbolo que apareceu nela quando ele usou sua magia de cura. Isso faz os olhos da garota ficarem vermelhos. Com a ajuda do Leonis, ela se levanta e se alimenta do seu sangue. Depois de acordar, ela fica assustada sem entender o porquê tinha feito aquilo, e Leonis explica que mentiu ao dizer que curou ela com seu poder de Excalibur, revelando que na verdade não pode trazer de volta alguém que já tinha ido de base, ou seja, a garota de fato tinha bigodado. Em um flashback, 2 anos atrás na Academia Excalibur, Celia treinava duro a técnica de espada que aprendeu com seus irmãos, pois era algo que estava gravado no seu coração. E por isso, ela tinha esperança de que sua Excalibur fosse uma espada, e que treinando a técnica, ela conseguiria despertar, afinal Excalibur é um poder que está ligado à alma. Desde aquela época, Musel já perturbava a garota, tentando convencer Celia que era inútil treinar, já que queria que ela aceitasse se juntar ao seu pelotão, mas como de costume, Celia recusou sua proposta. Como esse figurante mimado não consegue escutar um não, Regina defende ela, ameaçando ele com sua Excalibur, mesmo sendo proibido usar ela sem autorização. E enquanto Musel ia embora, Regina fala para Celia que quando ela conseguisse despertar sua Excalibur, covardes como ele não iam mais perturbar ela. Mas Celia responde que não é esse o motivo para ela querer usar uma Excalibur. De volta ao presente, Celia acorda novamente, depois de passar um bom tempo desmaiada depois que soube que não estava mais viva. E ao ver nosso protagonista, ela pergunta quem realmente era ele. E Leonis responde que é um feiticeiro que ressuscitou, e que na sua época, a energia da magia era usada pelas pessoas para fazer feitiços. Ele explica que foi dessa forma que ele conseguiu trazer ela de volta, deixando claro dessa vez que não foi com o poder de Excalibur, e sim com um feitiço de nível 10. Ele diz que agora ela é a morto-vivo mais forte do mundo, sendo a rainha dos vampiros, que se alimenta de sangue para recarregar sua energia mágica. Percebendo que ela estava triste, Leonis pede desculpas, explicando que foi a única forma de salvar ela. Celia então conta que quando tinha 9 anos de idade, sua terra natal foi atacada pelos vazios, e ela perdeu toda a sua família, que sendo usuários da Excalibur, lutaram até o fim para protegerem as pessoas da cidade. O grande desastre foi chamado de Stampede, e depois daquele dia, ela e Regina foram levadas para a academia, porque todos esperavam que Celia fosse uma usuária da Excalibur, como o resto de sua família. Porém, como ela não despertava, ela colocou na sua cabeça que se enfrentasse um vazio, sua Excalibur finalmente iria aparecer. Por esse motivo, ela começou a se aventurar em missões perigosas. Leonis entende que Celia estava frustrada por não ter conseguido despertar na sua última missão, e ela então pergunta se ainda poderia ter uma Excalibur mesmo sendo uma vampira. E ele responde que não sabe dizer, mas sabe que com certeza ela vai ficar ainda mais forte sendo um morto-vivo. De repente a barriga do garoto dá uma roncada cabulosa, e Celia percebe que ele estava desde ontem sem comer nada. Então os dois vão até um restaurante, e lá Celia pergunta se ela sendo uma vampira ainda precisava comer. Nosso protagonista explica que um vampiro de alto nível pode comer normalmente, apesar de levar um bom tempo para converter a comida em energia mágica. Ela então pergunta o que ele vai querer comer, mas como Leonis não conhecia boa parte daqueles alimentos, ele disse que um pão estava bom. Celia fala que desse jeito sua nutrição vai ficar baixa, e ele acha engraçado uma vampira estar falando de nutrição. Isso deixa Celia um pouco mal, e Leonis se desculpa, percebendo que ela vai ter dificuldades para aceitar a situação, afinal, ela não se tornou uma morta-viva por escolha como ele tinha feito no seu passado por convite da Rocelia, e sim, foi obrigada por ele. Em seguida ela oferece pagar pela comida dele, por pensar que o garoto não tinha dinheiro. Porém, Leonis pega uma de suas moedas de ouro e diz que apenas uma daquelas poderia comprar todo aquele restaurante. Ele pensa que Celia estava surpresa por ele ter tanto dinheiro, mas na verdade, ele quem acaba sendo surpreendido, porque nos tempos atuais, todos usam créditos e pratas feitas de magia, ou seja, suas 2.000 moedas de ouros não servia para nada. Nesse momento, uma garota chamada Sakuya entra no restaurante com 2 homens que estavam cobrando uma dívida dela.
Mesmo com a garota dizendo que já tinha pagado tudo que devia, eles continuavam insistindo para ela entregar mais dinheiro. Então Sakuya pede para eles esperarem uma semana para ela conseguir. Porém, o que eles queriam mesmo era tirar vantagem da situação, para conseguirem outra coisa como pagamento. Imediatamente ela dá um cacete neles, deixando claro que já deu seu prazo para conseguir o dinheiro, e que eles voltassem só na próxima semana. Sakuya vai falar com Celia, já que era uma das garotas do seu pelotão. Celia diz que ficou sabendo que ela foi suspensa por conta das suas notas estarem ruins. Sakuya explica que realmente foi suspensa, por isso foi para a cidade se divertir, e aqueles dois são os seguranças do cassino que ela visitou. Ela então nota a moeda antiga que nosso protagonista estava segurando, e pergunta se ele é o garoto que Elfine comentou para ela. Celia comenta que Sakuya é a primeira linha de defesa do seu pelotão, por ser um dos poucos alunos que já derrotou um vazio sozinho. Sakuya se apresenta para Leonis e em seguida eles se sentam para comer. Nosso protagonista percebe que o uniforme da Sakuya era diferente dos outros alunos, e ela explica que sua roupa é um traje tradicional da sua vila, em Ouran, sendo uma lembrança do seu irmão. Ela conta que todo o clã da sua aldeia foi de base pelos vazios, e Leonis entende que o objetivo dela é conseguir se vingar das criaturas. Pouco depois, duas outras alunas da academia aparecem para cobrar uma outra dívida da Sakuya. E Celia chama a atenção dela, afinal, suas notas estavam ruins graças ao vício dela por jogos. Essa daí curte jogar um tigrinho, hein? Um pouco mais tarde, Leonis conhece a supervisora chamada Disgrace Out, que vai realizar um tipo de teste para saber qual tipo de Excalibur ele possui. Ela pede para ele pegar sua arma e Leonis faz isso. Ele convoca seu cetro dos pecados selados, e Disgrace pergunta que tipo de poder aquela Excalibur tem. Ele responde confuso que ela é um tipo de apoio. Isso faz a supervisora chegar à conclusão que ela é uma Excalibur de tipo versátil. Então Leonis nota os robôs no local, e Celia explica que eles são emuladores de vazio que vão lutar contra ele. A supervisora explica que por Leonis ter uma arma de apoio, ele vai precisar de um companheiro na linha de frente. Porém, em questão de segundos, Leonis desintegra o metal de todos os simuladores, mesmo tendo segurado bastante do seu poder. Disgrace fica surpresa de como ele fez isso com uma Excalibur de apoio, e para disfarçar, ele diz que deve ter atingido o ponto fraco deles. Aquilo traiu os olhares dos outros alunos, e a supervisora decide que vai preparar o substituto para os simuladores. Até que Muzel aparece, pedindo para ser o substituto. Como um usuário de Excalibur de nível 1, ele tinha o direito de assumir aquela função, então ele pega sua arma e as das garotas do seu pelotão. Lembrando que sua Excalibur chamada Dominion fazem as garotas serem incluídas como sua arma. Nosso protagonista estava tranquilo com tudo e pergunta se era só derrotar ele e as 4 garotas para passar no teste. Celia ainda não tinha noção do poder dele, então pede para a supervisora deixar ela ajudar ele, afinal ela era a guardiã do garoto. O figurante dá risada e diz que aceita que ela participe da luta, mas com a condição de que se ela perder, terá que se juntar ao pelotão dele. Leonis aceita a condição na hora, contando que se ele perdesse, nunca mais perturbasse Celia. Muzel aceita o acordo e Celia questiona a decisão de Leonis, mas ele garante que não vai perder sua familiar, deixando ela mais tranquila. Celia pega uma das espadas disponíveis e todos se preparam para lutar com a supervisora, deixando claro que só vai parar a luta caso perceba que está ficando perigosa. Quando o duelo começa, Celia já começa mostrando sua habilidade com a espada, enfrentando as garotas do pelotão do Muzel. Ele então ordena uma das garotas atacar Leonis, que se concentra para dessa vez segurar melhor sua força, afinal, agora ele não estava lutando contra simuladores. Nosso protagonista convoca a Mão da Morte do Reino das Sombras, que protege ele do ataque da garota, e agarra suas pernas, fazendo ela cair no chão. Enquanto isso, as outras continuam atacando Celia, e ela pergunta até quando o Muzel vai se esconder atrás delas. Enquanto isso, Regina corre até a sala onde eles estavam duelando, porque tinha se esquecido que aquele era o dia do teste de Leonis. Quando chega lá, fica sem entender por que Celia estava lutando. Depois de derrotar todas as garotas do pelotão do Muzel, ela enfrenta o próprio figurante, porém rapidamente o cara usa sua Excalibur para dominar ela. Celia fica sem conseguir se mexer, e Muzel se diverte com a situação, dizendo que vai dar um jeito no garoto primeiro para depois lidar com ela. Porém, Celia fica tão preocupada com Leonis que sua determinação em proteger ele faz finalmente ela despertar sua Excalibur, deixando todos impressionados com sua espada, sendo uma herança da sua família. Celia não apenas desperta a Excalibur, como também consegue se livrar da dominação de Muzel. Isso deixa ele apavorado, e antes dele conseguir dominar ela de novo, Celia simplesmente quebra a Excalibur dele, fazendo todas as 4 garotas ficarem livres do seu controle. Depois da humilhação, Muzel admite ter perdido a luta, fazendo Leonis passar no teste, apesar de praticamente não ter feito nada no duelo. Já mais tarde, Celia agradece Leonis e ele volta a chamar ela de familiar, dizendo que não tinha por que agradecer. A garota pergunta o que é um familiar, e ele explica que é uma criatura
protetora para o seu mestre. Ela então responde que vai continuar a proteger ele, achando a situação engraçada. Em seguida ela pede para Leonis deixar ela ainda mais forte, e ele diz que deseja fazer exatamente isso. Já mais tarde, todos se reúnem para comemorar o despertar da Excalibur da Celia e a entrada do Leonis na academia. Sakuya pergunta como era a arma dela, e a garota explica que é uma espada bem leve e afiada. Isso faz todos começarem a dar sugestões de nome para a Excalibur, porém Celia diz que prefere escolher o nome somente quando dominar ela por completo. E em seguida, elas dão as boas-vindas ao Leonis, já que ele agora é o novo companheiro delas. Isso faz Sakuya perguntar em qual quarto ele vai dormir, pois todos os quartos da residência que ainda estavam vazios acabaram virando depósitos. As 3 garotas oferecem seus quartos para Leonis, dizendo que ele pode dividir o espaço com elas, mas Celia fala desesperadamente que ele vai ficar no seu quarto, afinal assim, era mais fácil dos dois manterem o segredo deles. Porém ela não podia dizer a verdade, então Leonis fala que faz sentido ficar com ela, afinal foi Celia que encontrou ele, além dela ser sua guardiã, e por isso ele se sentia mais à vontade com ela. Depois de comerem, Leonis vai até o quarto de Elfine, para ela registrar os dados biométricos dele na academia. Lá ela explica que sua Excalibur serve para observar e analisar dados. Apesar de antes ter servido para combates, ela diz que depois que perdeu seus 2 companheiros para um vazio, sua Excalibur perdeu seu poder original. E por ela não conseguir mais lutar, Celia a convidou para ela participar do seu pelotão. Ela termina de registrar nosso protagonista e ele nota o mapa no computador, pedindo para dar uma olhada. Ela então faz um backup para Leonis e ele analisa o mapa no seu quarto, enquanto Celia tomava seu banho. Leonis percebe que tem uma conexão entre os vazios e o campo de batalha, onde sua frota e o grande sábio guerrearam. Então ele chama por Blackas para descobrir todas as informações que ele tinha conseguido até o momento. O lobo conta que no subsolo daquela ilha flutuante tinha um grande cristal mágico enterrado que os humanos chamam de forno mágico, que serve magia para toda a cidade. Leonis pensa em usar essa tecnologia a favor deles e manda Blackas continuar sua investigação. Em seguida, Sherry aparece e mostra que descobriu uma comida chamada Donuts. Ela estava com vários tipos de comida, que eles desconheciam, para mostrar para Leonis, mas ele pergunta se tinha algo a mais que ela descobriu. Ela fala que pelo que viu, ninguém sabe sobre o Rei Demônio ou a Guerra de 1000 anos atrás. Leonis já suspeitava disso, mas acha estranho uma guerra tão grande ter sido esquecida. E nesse momento, Sherry escuta o barulho do chuveiro e pergunta se Leonis realmente transformou Celia em um familiar, mostrando estar um pouco com ciúmes. De repente Celia desliga o chuveiro e rapidamente Sherry vai embora. Perto dali, alguns homens exploram o oceano e dão um relatório dizendo que até o momento não encontraram nenhum sinal dos vazios. Até que de repente, eles veem algo estranho e são atacados por vários tentáculos de alguma criatura. O episódio termina por aqui, rapaziada. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga a parte 2 desse anime. E caso tenha gostado do vídeo, não esquece de dar aquela fortalecida no like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e valeu!